pode estar pensando contigo assim, servidor. Saquei, John, beleza. Como é que eu faço para mudar? Bom, calma. Antes de mais nada, tu precisa conhecer, servidor, os dois tipos de mindset mais comuns aí, popularmente divulgados, que são o seguinte: o mindset fixo e o mindset de crescimento. Tu precisa entender eles um pouquinho melhor para que tu consiga dar os primeiros passos na jornada da mudança do teu mindset. Então vamos ver o que é cada um deles. O mindset fixo é aquele mindset que paralisa, que congela nas adversidades. É aquele que acredita que as coisas sempre vão ser como elas estão. É aquela que faz com que as adversidades sejam nada mais do que um comprovante de que as coisas continuarão sendo daquele jeito, daquele modo, e que não tem como mudar, que as coisas são imutáveis, que a gente já vem com as nossas configurações de fábrica e que é difícil mudar esse tipo de condição, como se fosse um baralho, que as cartas já vêm estipuladas, mas esse tipo de mentalidade, percebam que eu vou te explicar agora, um exemplo prático meu não é o mais adequado. No meu exemplo prático, dá uma olhadinha e vê o meu mindset fixo de alguns anos atrás. Por exemplo, eu até tentava, muitos anos atrás, guardar 10% do meu salário. Porque muitas pessoas diziam, eu ouvia por aí, que era importante guardar 10% do salário, não entendia bem porquê, mas tentava guardar. E onde é que eu cheguei? A lugar nenhum. Porque naquela época, tendo em vista o meu mindset fixo, o que eu fazia? Até guardava aqueles 10%, que na época eu ganhava aí mais ou menos uns R$ 1.300 líquido, eu guardaria aqueles R$ 130, mas aquilo só me causava angústia, ansiedade, porque o dinheiro já era pouco por mês, e eu teria que viver com menos ainda, e eu não tinha perspectiva nenhuma de melhorar no futuro. Então qual era a vantagem? Me batia um sentimento, servidor, de inefetividade, porque que porcaria de diferença vai fazer R$ 130 na minha vida no mês que vem, ou daqui 12 meses, ou daqui 5 anos, é 130 pila, sabe? Ele é muito mais útil dentro do mês do que poupando para depois, porque com esses R$ 130 eu ia me sentir bem fazendo algumas coisinhas que eu queria, pedir um lanche, sair, comprar uma cerveja, fazer alguma coisa que eu queria dentro do mês, aquele famoso imediatismo, sabe, servidor? Mas também, por outro lado, agora, olhando retrospectivamente, eu me lembro como qualquer coisinha que desse errado, qualquer descontrole que houvesse, um chuveiro queimasse, um cano da casa estourasse, qualquer coisa nesse sentido já dava uma dor de cabeça gigante, servidor. Gigante, porque eu teria que tirar de dentro do salário do mês para arcar com esse tipo de coisa. Então aquelas angústias que eu tinha por exemplo, guardar R$ 130, eu tinha por não ter nenhum tipo de dinheiro guardado por nada nesse sentido. Mas naquele momento eu não mudava. Além disso, naquela época eu não conseguia fazer uma viagem bacana, por exemplo. Tampouco eu conseguia adquirir um bem de maior valor, por exemplo, uma televisão grande, qualquer coisa nesse sentido. Porque eu não guardava dinheiro, o salário era baixo, consequentemente aí os cartões de crédito que eu tinha, na verdade era um só, o limite era muito baixo, então eu não tinha nem como dar uma entrada e parcelar o resto, porque eu não tinha limite. Muitas coisas eu não conseguia fazer e isso tudo me frustrava. Mas esse é o preço, infelizmente, de um mindset fixo. Esse é o preço de se contentar em obter uma alegria imediata em detrimento de um bem-estar futuro. Então, a gente precisa colocar numa balança o que a gente tem necessidade do agora e o que a gente tem necessidade do futuro. Mas era isso. Recebia todo o salário, gastava tudo e no resto do mês era só reclamação, avareza, mais reclamação, angústia, descontrole, ansiedade, entre outras situações. Se tu tá tendo todo esse sentimento, servidor, dentro desse contexto que eu te falei, isso pode ser um sinal de que tu tem um mindset fixo para algumas coisas, aqui nesse caso, sobretudo, algum mindset fixo em relação a finanças. Mas hoje, nesse vídeo aqui, tu vai ficar sabendo como melhorar nesses sentidos. Então, vamos dar continuidade. Já o mindset de crescimento, servidor, é aquele que enxerga nas adversidades uma oportunidade de crescimento. É aquele que enxerga na adversidade ou em qualquer problema que surja na vida como um custo de aprendizagem e desenvolvimento, servidor. É aquela pessoa que busca crescer quando as coisas não dão certo. Essa mentalidade faz a gente chegar muito mais longe. E ainda naquele meu exemplo, servidor, de que eu ganhava R$ 1.300 e não poupava aqueles 10%, mais adiante
estudando um pouco mais, aprendendo mais algumas coisas, amadurecendo, porque eu era bem jovem nessa época, tinha recém começado a trabalhar realmente, tinha recém entrado no serviço público, então eu não entendia bem essas dinâmicas do nosso cérebro, do desenvolvimento, a questão comportamental, e eu fui percebendo ao longo do tempo que aqueles R$ 130, apesar de parecerem pouco, que é só 10%, eles poderiam me trazer muito benefício que eu não estava me dando conta. Por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu te dei, quando qualquer coisa acontecia em casa, servidor, eu estava muito mais tranquilo e seguro, porque eu tinha a grana sob controle, eu tinha um valor para utilizar se qualquer coisa saísse dos planos. Só isso, servidor, já me permitia viver de uma forma mais leve e focando a minha atenção e a minha emoção para aquilo que realmente eu tinha vontade de fazer, para aquilo que eu realmente gostava de fazer e não precisava ficar me preocupando com coisas como, e se um chuveiro da casa queimar, e se um cano estourar, e se qualquer coisa. Eu tinha essa segurança e isso era um ponto que eu podia isolar na caixinha lá da reserva de emergência, problemas adversos, eu tinha uma reserva de emergência para lidar com isso. Agora eu podia focar minha atenção para outras coisas naquela época ali, focar no trabalho, focar na faculdade que eu estava fazendo, entre outras coisas. Outra coisa que eu acabei percebendo depois, servidor, que quando eu comecei a guardar dinheiro, eu comecei a ter um acúmulo de dinheiro aí poupado, e aqui eu não digo tanto numa poupança, mas realmente começou a acontecer mais fortemente quando eu comecei a aplicar meu dinheiro em outros investimentos, que eu fui conhecer renda fixa, renda variável, dentro das plataformas aí, das corretoras de valores, entre outras, que eu vi que espontaneamente, acho que não tão espontaneamente, os limites dos meus cartões de crédito eles foram aumentando, que nesse ponto eu já tinha 2 cartões de crédito, e eles começaram a aumentar aí, a cada 2, 3 meses, tinha um aumento automático do limite do cartão, apesar que agora eu não precisava mais, porque agora eu já tinha reserva de emergência, eu já tinha também aí a minha reserva de oportunidade, então, por exemplo, se eu quisesse comprar uma televisão maior, por algum motivo, eu já tinha um valor, por exemplo, para dar de entrada, se fosse o caso, e parcelar o restante, aí eu nem precisava mais de tanto crédito para isso. Mas percebam que no momento que eu comecei a mostrar para o banco que eu tinha um mindset de crescimento, as coisas começaram a acontecer de forma mais dinâmica e fluida na minha vida, servidor. Eu comecei a ter mais tranquilidade porque eu tinha uma reserva de emergência. Eu comecei a ter mais tranquilidade ainda porque eu tinha limite no cartão de crédito. Claro, desde que usado o cartão de crédito aí de uma forma boa. Lembra, cartão de crédito é um instrumento. Pode ser usado da forma correta, que vai nos trazer benefícios, ou ele pode ser usado da forma errada, que vai nos trazer prejuízo, assim como qualquer instrumento na nossa vida. Mas esse mindset de crescimento me permitiu viver de uma forma muito mais tranquila. E aí depois, servidor, que tu começa a te envolver com o mundo das finanças, tu começa a aplicar e tu começa a entender um pouquinho melhor como é que as coisas funcionam, tu começa a fazer simulações. E eu fiz isso. Eu fui lá e simulei o que aconteceria se eu guardasse, por exemplo, só 10%, R$ 130 aí por mês, durante todo o período que eu fosse trabalhar, os meus 30 anos de serviço público, por exemplo. E eu vi aí fazendo uma rentabilidade bem, assim, abaixo até da média dos anos, eu cheguei à conclusão de que aportando R$ 130 por mês, lá no final eu teria mais de R$ 170 mil. Os investimentos, aí, os aportes, se for calcular R$ 130 por mês durante aí 30 anos, não, acho que dá uns 45, 46 mil reais, não muito mais que isso, e eu retornaria com mais de 170 mil, e aí me deu um estalo, eu falei, opa, como assim? E eu pensei assim, mas ao longo do tempo, no serviço público, daqui a pouco eu passo em outro concurso, ou dar uma promoção, avanço, qualquer coisa nesse tipo da carreira do servidor público, eu falei, não, se eu aguardar 10% do meu salário, mais adiante eu vou estar ganhando mais e eu vou estar aportando mais. E aí a gente vai fazer umas simulações e eu percebi que se eu guardasse uma média de R$ 400 por mês, todos os meses, durante os 30 anos de serviço, eu teria mais de R$ 500 mil lá no final desses 30 anos. E isso me chocou, porque isso é numa rentabilidade abaixo da média anual da rentabilidade aí dos últimos 30 anos. E eu fiquei um pouco espantado com isso, porque isso me mostrou realmente o poder do mindset de crescimento. Se apenas poupando eu conseguiria ter R$ 500 mil lá na frente, imagina se eu tivesse outras atitudes da mentalidade de crescimento, do mindset de crescimento de forma ativa, para realmente ganhar dinheiro, evoluir, passar em outro concurso, fazer entre outras coisas que eu tinha vontade, servidor.
Isso que foi o que me inspirou a mudar realmente a minha mentalidade.